Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, as razões para as propostas de revisão da lei de anistia. A entrevista foi gravada no dia 23 de maio. Entrevisto José Carlos Dias, advogado criminal com atuação de destaque na defesa dos direitos humanos, que foi secretário da Justiça do governo de São Paulo e ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso e também integrante da Comissão Nacional da Verdade. Muito obrigada por estar conosco, doutor Zé Carlos. É um prazer estar aqui. Há dias foi divulgado pelo professor da Getúlio Vargas, Matias Spector, aquele documento secreto do governo americano, um memorando de abril de 1974, que registra que o presidente, o então presidente da República, Ernesto Geisel, compactuava e deu continuidade àquelas execuções dos opositores à ditadura por aquele governo considerados como subversivos perigosos. Eu quero saber inicialmente qual a relevância da divulgação desse documento para o resgate da história do Brasil. Esse documento vem confirmar exatamente aquilo que consta do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. Nós afirmamos nesse relatório que as execuções, a tortura, era uma política de Estado. Portanto, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o presidente Geisel, assim como o presidente Médici e Figueiredo, são coautores daqueles homicídios todos que foram perpetrados durante o regime militar. E esse documento, ele, além de corroborar o que vocês da Comissão Nacional da Verdade constataram e relataram, serve também como prova dessa participação direta da cúpula do governo naqueles crimes abomináveis do tempo da ditadura? Não tem dúvida. É prova? É prova, é prova. É a comprovação daquilo que já afirmávamos. Portanto, eu não tenho a menor dúvida em dizer que esse documento é um documento muito importante. Bom, agora, logo após a divulgação desse documento, o senhor e outros membros da Comissão Nacional da Verdade defenderam, mais uma vez, a revisão da lei da anistia. Eu acho interessante agora especificar revisão exatamente do que nessa lei que é ampla. Pois é. Nós realizamos uma reunião na minha casa em que estavam presentes quase todos os membros da Comissão Nacional da Verdade. Estava ausente o Zé Paulo Cavalcante, que mora em Recife e que tem uma posição divergente da nossa, é o único. E nós, então, decidimos pleitear uma audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, e já pedimos isso, estamos aguardando a resposta, para que fosse colocado em pauta o processo que está pendente lá e que o Supremo tenha a possibilidade de rever a lei da anistia, a concessão da anistia para todos. Eu acho que a tortura, as execuções, todos esses crimes praticados contra os opositores do regime são crimes contra a humanidade. Não prescrevem? Não prescrevem. Porque há um argumento, né, de quem é contra a revisão da lei da anistia, de que isso aí é coisa do passado, prescreveu. Pois é, mas acontece que o direito internacional que o Brasil adota, aceita, estipula, estabelece que a anistia ela não vale para os crimes contra a humanidade. E, portanto, estes crimes praticados pelos opositores do regime, dos membros do governo, estes crimes não prescrevem.
Quer dizer, não prescrevem e a anistia não se aplica. E não se a aplica. eles, não se aplica a eles. Bom, agora, uma outra questão, assim, dentre aqueles que escrevem e que argumentam e que têm falado sobre essa iniciativa de pedir ao Supremo a revisão da lei da anistia, eles entendem e argumentam que isso é impossível em função do que dispõe a Constituição brasileira no artigo 5º, eu até decorei, inciso 36, onde diz: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Aí a indagação, esse argumento tem consistência jurídica? Não tem, porque a coisa não foi julgada totalmente. Ainda pode ser revista pelo Supremo. Ainda há um processo pendente. E, como reafirmando o que disse, como se trata de um crime contra a humanidade, não se aplica esse dispositivo da Constituição. Não se aplica esse artigo 5º, certo. Agora, a outra questão, como que países que vivenciaram também tempos de ditadura e depois resgataram o Estado de Direito, agiram em relação aos abomináveis crimes cometidos em tempos de arbítrio? Exatamente, não aceitando a anistia, ou revendo, quando já tinha sido aprovada a anistia, revendo a lei de anistia, como aconteceu na Argentina e em outros países. Até hoje nós temos punições daqueles executores dos crimes contra os opositores do regime. Bom, no Brasil tem bastante resistência há muito tempo a essa questão da anistia, mas agora, com esse documento, com a iniciativa de vocês da Comissão Nacional da Verdade, lá no Congresso Nacional, começaram também a se mexer e a movimentar para tirar da gaveta um projeto que propõe essa revisão da lei da anistia, que ficou parado na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor tem esperança que essa junção de iniciativas, de forças, possa, de fato, nesse momento, levar a essa revisão da lei da anistia? Eu tenho esperança, sim. E tenho ainda uma esperança, muito embora seja difícil de ser realizada, mas eu tenho esperança que finalmente as Forças Armadas reconheçam as violências praticadas pelos seus membros no passado. Afinal de contas, aqueles que hoje estão nos postos altos das Forças Armadas eram meninos naquela época. Eles não devem responder pelos atos praticados pelos seus predecessores. Então, esta é uma coisa que nós esperávamos. Nós pleiteamos isto do Exército, das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que revissem as suas posições e assumissem um compromisso com a democracia. Muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, Maria.